Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro do programa Terra Meu Amor de hoje. Como sempre, eu vou trazer uma pessoa muito especial para estar com a gente, compartilhando seus caminhos, seus sonhos, suas realizações, nesse nosso programa Terra Meu Amor, que acontece no braço de comunicação da União Planetária, na TV Suprem. Então, é uma alegria muito grande que você esteja conosco nesse encontro. E eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, logo depois do nosso poema. E a poesia que eu escolhi hoje para trazer para nos inspirar é do livro Poesia Mística, do Rabindranath Tagore. E é um poema que me toca muito profundamente. E diz assim: Pai, onde o espírito revela-se destemido e a fronte permanece erguida, onde o conhecimento é livre, onde o mundo não foi dividido em fragmentos pelas estreitas paredes domésticas, onde as palavras brotam da mais pura verdade, onde a luta incansável estende os braços para a perfeição, onde a torrente clara da razão não se perdeu no deserto arenoso e monótono de hábitos mortos, onde o espírito é guiado por ti a pensamentos e ações sempre mais elevados. Dentro desse céu de liberdades, meu Pai, permite que a minha pátria desperte. Então é com essa inspiração do Tagore, para que a gente possa construir a pátria do nosso coração, da nossa alma, dos nossos desejos, e eu convido a nossa querida entrevistada de hoje, Viviana. Viviana, seja muito bem-vinda, querida, ao Terra Meu Amor. É uma alegria estar com você aqui hoje. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, Regina. Então, eu vou apresentar um pouquinho da sua história, para os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho de você. Eu sei que é um currículo resumido que eu vou falar de você, mas eles vão poder perceber melhor que a Viviana, ela é engenheira civil, ela é pós-graduada em saneamento, em gestão pública e gestão empresarial. Ela tem mestrado em recursos hídricos. Ela é paulistana. Há 25 anos ela atua na área de recursos hídricos e saneamento. Ela é presidente do Conselho Deliberativo da Associação de Engenheiros da Sabesp, a ESABESP. E é justamente aí que eu quero começar a conversar com você. Viana, fala para a gente quem é a ESABESP, e eu quero também aproveitar a oportunidade para já te perguntar sobre um projeto maravilhoso que eu sei que você está desenvolvendo, que é o Museu Água. Bem-vinda. Obrigada mais uma vez, Regina. É um prazer falar desse projeto do Museu Água. Esse projeto nasceu há quase 4 anos atrás, um projeto cultural, encabeçado pela AESABESP, que é a Associação dos Engenheiros da Sabesp. Ela é uma entidade da sociedade civil organizada de interesse público, é uma entidade sem fins lucrativos, muito atuante no Brasil. Nasceu, né, apesar do nome Associação dos Engenheiros, nasceu como uma Associação dos Engenheiros, mas ela se tornou, por tantas atividades que desenvolve, uma entidade que tem pessoas, advogados, dentistas, todas as pessoas que se interessam aí pelo setor de saneamento e meio ambiente. É uma entidade que realiza um congresso anual e uma feira chamada FENASAN. FENASAN é uma das maiores feiras do setor de saneamento do mundo. As grandes feiras, outras maiores, são realizadas aí por governos, são consideradas estratégicas. Então, são organizadas, realizadas pelos próprios governos alemão, francês e americanos.
Então, que saibamos aí, a nossa FENASAM é a única aí entre essas grandes feiras organizada, fruto de um time de voluntários que colaboram no fomento e para o desenvolvimento tecnológico para otimizar os recursos públicos aí gastos com recurso hídrico, com saneamento, para fazer chegar água boa aí mais longe e a coleta e tratamento de efluentes, né, dos esgotos adequados aí para maior número de pessoas possível. E, e essa entidade estava falando muito entre o seu âmbito técnico, estava faltando um projeto que contasse para a sociedade o que é saneamento, para as pessoas entenderem o quanto que é importante para a qualidade de vida, para a saúde delas, né, para a vida, saneamento. Então, nasceu aí esse projeto cultural Museu Água para compartilhar esse conhecimento que não pode ficar numa discussão só técnica, a gente tem que fazer com que as pessoas conheçam e exijam aí políticas adequadas para a gente dar um passo mais alto numa evolução aí de saneamento no Brasil. Nossa, que bacana! E hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal da Rádio Litorânea e eu estava falando justamente sobre isso, Viviane, sobre esse olhar sobre a água, né? A importância da sociedade resgatar a consciência da centralidade da água para a vida, né? Porque a água, ela perdeu essa, nossa sociedade que coisificou tudo, né? Então a água perdeu esse caráter, esse aspecto sutil e subjetivo que perpassa culturas, que perpassa religiões, que perpassa visões de mundo, né? E então acho muito bacana que você traga essa questão dessa construção do Museu Água. Eu gostaria de saber assim, como é que vocês pretendem desenvolver esse projeto? Regina, nós tivemos a mesma reflexão. Na realidade, parece que a sociedade vai se desenvolvendo e se desconecta com aquilo que é natural. Nós passamos por uma crise hídrica na região metropolitana de São Paulo muito forte, e as pessoas se perguntavam, mas o que tem a ver a chuva, a falta de chuvas, com a água que chega na minha torneira? E ficávamos assim, como assim que as pessoas não entenderam a relação, né? Então, a ideia é exatamente a gente fazer essa difusão do conhecimento de uma forma mais instigante, mais interativa, para que as pessoas se reconectem ao meio ambiente, à natureza e entendam essas relações. Então, nós partimos de um grupo de voluntários que se interessaram aí pelo tema e que acredita que com conhecimento, com educação, a gente faz uma transformação social importante. Então, nós trabalhamos uma concepção contemporânea, moderna, de um museu que não vai ser aquele museu de quatro paredes e com algumas peças históricas. Na realidade, a gente quer promover ali um olhar crítico, reflexão. Então, o que a gente imagina que a sociedade moderna exija muita interatividade, muita tecnologia à disposição para fazer com que as pessoas trazer, né, promover o diálogo aí para sobre o tema para as pessoas no dia a dia. Queremos receber crianças e fazer com que as escolas discutam os temas relacionados à água e meio ambiente e que elas tragam os pais depois para visitar o museu. Então, pensamos em exposições permanentes e temporárias para que não fique a mesma coisa, que elas possam visitar a cada 6 meses e ter uma atratividade diferenciada, diferente. Fizemos um, Nossa, muito legal. fizemos um concurso de arquitetura, premiamos aí o melhor projeto, escolhemos um local aonde existe uma estação elevatória viva lá, então as pessoas vão poder ver as bombas funcionando, a água chegando, aquela cor, a vibração da água, o cheiro,
para sentir que aquilo é uma realidade, e, e também num local onde tem muito verde, ali em frente ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo. É um lugar que as pessoas, São Paulo tem essa vertente cultural forte, então a gente imagina que os visitantes do Brasil inteiro venham e tenham interesse aí em visitar ali a região do Ibirapuera, que tem outros museus, aí tem um Museu de Arte Contemporânea também, e vai ter ali o Museu Água, do lado do Instituto Biológico, que tem o maior cafezal urbano do mundo. Olha que mais uma coisa interessante, que tudo isso se agregue e dê uma possibilidade das pessoas adquirirem conhecimento de uma forma prazerosa. Sim, eu acho que isso é muito importante, isso que você trouxe aí, porque, por exemplo, eu estive agora há pouco visitando novamente o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e, assim, é um lugar que sempre que eu vou ao Rio de Janeiro, eu gosto de ir lá. Porque, primeiro, porque a questão do museu que traz uma linguagem como essa que você acaba de relatar, você vê a pessoa percorrendo os espaços, não apenas pensando, mas sentindo, se ressignificando. Então, é extraordinária essa experiência, né? E a água é realmente um elemento essencial à vida e que a gente perdeu essa noção, essa conexão, né? Então, por exemplo, as pessoas pensam na devastação da floresta amazônica e pensam em árvores. Esquece que aquelas árvores são os rios voadores que vêm chover no sudeste, no sul e no centro-oeste do Brasil, né? Então, essa interconectividade. As pessoas esquecem que os nossos corpos são 70% água, igual à terra, não é? E então, assim, então eu acho, nossa, que coisa linda, parabéns por essa iniciativa. E, como arquiteta, gostaria de parabenizar também vocês terem feito um concurso para fazer acontecer esse museu. Que coisa linda! Desejo todo o sucesso para vocês nessa iniciativa tão importante, né? E essa coisa de ser interativo, quer dizer, o aprendizado vivenciado, né, Viviane? É isso mesmo. E era uma forma da gente começar a envolver todos, diversas entidades e não ficar só nos mesmos, né? Então, esse projeto de arquitetura, esse concurso foi muito interessante e trouxemos também o pessoal da parte de preservação do patrimônio, que é uma área tombada, ali do lado também das obras do Niemeyer, então tem todo um arcabouço aí ligado à história, à cultura, à preservação, mas muito importante isso que você falou do Museu do Amanhã, foi uma das nossas inspirações, né? A gente buscamos aí alguns museus para nos inspirar, e o Museu do Amanhã, a gente entende que ele remete a isso. Vamos valorizar o passado, acompanhar esse desenvolvimento tecnológico que aconteceu, conhecer, mas com vistas a enxergar um futuro melhor para todos, né? Para termos uma sociedade, uma condição de vida mais harmoniosa. E em se tratando de água, por exemplo, eu diria que esse exercício de aprender, né, é fundamental, porque, por exemplo, a minha geração aprendeu que a água era um recurso infinito, né, que estaria sempre disponível aí. E a gente aprendeu água H2O, né? Quer dizer, uma percepção muito reducionista do significado real da água, né? Na sua multidimensionalidade. E as pesquisas avançam para outros cenários também de percepção da água, né? Então, assim, eu vejo que nós não podemos esquecer que nós estamos atravessando um momento de uma mudança paradigmática, né, Viviana? Porque nós estamos diante de cenários bastante inquietantes ligados à questão da segurança hídrica, né? A questão do vínculo estreito entre saúde e saneamento, né? O estreito vínculo entre águas e o alimento na nossa mesa,
né, diante de todos esses cenários de escassez hídrica que também se anuncia. Então, é uma oportunidade, eu acho, também, da cidadania se apropriar como cogestora desse bem, desse dom que é a água, né? Porque é assim, eu acredito muito em que uma experiência como essa do Museu da Água pode fomentar uma consciência de cidadania pelas águas. Você acha isso, Viviana? É o que nós esperamos, é o que nós desejamos. O acesso à água foi considerado um direito humano aí pela ONU exatamente por essa condição que você mostra de que a água ela está em diferentes formas em diferentes lugares. Nosso país aqui é visto como abundante em água, mas nós sabemos aí que essa distribuição ela é feita de forma desigual. Nós somos um país aí continental, onde é muito grande, e as pessoas, eu recebo estudantes, né, estagiários de engenharia, onde eles ainda aprendem na universidade que o Brasil é rico em água e que não há problemas. E aí eles vão trabalhar numa empresa que olha e fala, olha, a disponibilidade hídrica per capita aqui na região metropolitana de São Paulo é inferior à do país Israel, que trata a água como uma preciosidade, uma coisa importante para a vida. Nós temos aqui 22 milhões de habitantes numa região que é nascente de rios. Aí a gente tem 137 metros cúbicos habitante ano de disponibilidade hídrica, enquanto que a ONU considera assim, extremamente pobre abaixo de 1.500 metros cúbicos habitante ano. Então a gente está com 10% e o país Israel com 237 metros cúbicos habitante ano. Então, é assustador saber que um estudante de engenharia não vai aprender isso na escola, né? Na escola de engenharia, ele tem uma noção de que o Brasil é abundante em água por causa da bacia amazônica. Então, é interessante, é importante aí fazer esse trabalho no museu para que as pessoas conheçam outras realidades, outros números, se Sim. apropriem desse conhecimento e quando a gente fala de saneamento, as pessoas acham que saneamento não é comigo, é coisa de governo. Mas exatamente isso que você falou, não é o governo que vai fazer se a sociedade não cobrar, se nós não cobrarmos isso do governo. Eu creio que essa consciência de cidadania nesse momento que a gente está vivendo é muito importante, porque nós estamos assim. Você também participou da Conferência Mundial da Água lá na ONU em Nova York, então você viu assim o quanto que a sociedade civil se mobilizou em expressões em diferentes línguas, cenários e culturas, mas todas trazendo o mesmo eixo de abordagem, que é a preocupação da água como um direito, da água como um dom, né? Então, isso é muito importante que as pessoas se apropriem dessa discussão, né, da água como um direito, porque a gente está vendo, né, por exemplo, aqui no Brasil, essa discussão também da privatização da água, da privatização do saneamento, né? E eu conversava com um grupo de pessoas que trabalham com a água, e eu não sei como que você pensa isso, Viviana, mas eu acho que essa questão da gestão da água, da participação da sociedade na cogestão, dialoga muito mais com uma educação efetiva para uma consciência do significado da água do que uma penalização por cobrança exclusivamente, sabe? Porque, de fato, a gente vive numa sociedade de consumo em que as coisas são valoradas porque têm um preço, né? A gente vê isso acontecendo, né? Então, assim, as pessoas acabam desperdiçando se a coisa é gratuita, não dão valor. Mas eu creio que passa muito mais por uma consciência
da importância de você fazer um manejo adequado, até porque a água permeia tudo, né, Viviana? Então, não adianta você só fechar a torneira da sua casa se você sabe que 70% da água vai embora na agricultura. Então, assim, é um pensamento que precisa permear a cidadania brasileira sobre a gestão de cuidado, né? E você pontuou bem a questão da desigualdade do fornecimento da água dentro dos diferentes biomas, né? Você tem a Caatinga, você tem a Amazônia, você tem a Mata Atlântica. Cada cenário apresenta uma questão. E aí eu te pergunto como você está ligada a essa questão do saneamento. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque a gente vive num país muito desigual e a gente vê que as nossas populações mais vulneráveis são justamente aquelas que têm menos assistência de saneamento básico. E nós estamos diante de um novo governo que acena com uma perspectiva de um olhar mais inclusivo sobre essas comunidades mais carentes. Como é que você percebe assim a importância das políticas públicas vinculadas e aliançadas com essa mudança de realidade para o nosso povo? Acho que foi surpreendentemente positivo a quantidade de entidades da sociedade civil organizada no evento da ONU esse ano. E o como as pessoas estão engajadas e o como as entidades estão organizadas para estar lá e para dar lições de boas práticas, de bons resultados, de reflexão muito proativa no sentido de ações efetivas e eficientes. Eu gostei muito do evento e gostei muito de interagir e perceber o quanto as pessoas estão envolvidas e conscientes, e é isso que a gente tem que fazer, penetrar para as nossas comunidades e aonde a gente tiver acesso. Acho que é um direito humano, é importante, a água está lá longe e para trazer aqui próximo de quem está precisando é um investimento muito alto, é um investimento que requer dinheiro público, né? Mesmo que seja uma empresa privada, ela vai pedir dinheiro emprestado para o órgão público, e acho que a gente tem exemplos de eficiência, de boa gestão em algumas companhias, algumas operadoras aí do serviço de saneamento. Acho que sempre há crítica, sempre há o que melhorar, e eu acho que aplausos para quem se dispõe a chegar e falar, eu vou melhorar e eu vou mostrar como é que é uma gestão mais eficiente do que a que vocês têm, aplicando boas práticas, não delegando para uma entidade, uma empresa, que se não se mostrar capaz, ela devolve para o Estado, porque é obrigação do Estado. Então, é isso que as pessoas precisam ter consciência, né? Eu acho que é bem importante, porque assim todos nós podemos definir, decidir o que está certo e o que está errado. A Europa, eles sofreram muito aí as consequências de grandes privatizações que aconteceram, né? E a Inglaterra, que acho que é uma pioneira entre vamos privatizar, porque a privatização dá uma eficiência melhor, está tá se está reestatizando de uma forma com muitas dificuldades, com muita penalização, assim, com muito sofrimento, né? Então, é importante a gente observar o que está acontecendo, aprender com os erros dos outros, né? Para que o nosso povo, que já é tão sofrido, não pague as duras penas sobre as consequências disso. A gente sabe que empresa, ela tem que ter um retorno financeiro, senão ela não se motiva a trabalhar, né? Então, a gente tem que discutir isso socialmente para saber até que ponto a gente está fazendo o dinheiro público chegar de uma forma mais otimizada para as pessoas. A gente tem que ver o quanto que num evento climático, um evento extremo, né, como você mesmo citou, algumas condições assim atípicas, a empresa vai ficar de braços cruzados e falar, governo, e aí o que você vai fazer?
secou a fonte de água para eu ter essa receita, então você me dê o dinheiro que eu previ receber, porque eu preciso sobreviver. Eu não acho que a empresa está errada, a empresa está certa. É uma obrigação do governo, ela tem que, ela fez a empresa trabalhar em determinadas condições, ela tem que pagar, seja a empresa pública ou seja uma empresa privada. A única questão, quando ela é pública, ela tem muito mais condições de se reorganizar e se reestruturar e não aplicar diretamente uma multa, né, uma penalidade para aquela pessoa que vai precisar daquela água naquele momento de seca, de escassez hídrica extrema. Então, o governo pode ter uma condição financeira para dar um bônus, como aconteceu aqui na região metropolitana de São Paulo, ou pode fazer uma aplicação de uma penalidade, como a gente tem alguns casos de quando entram as termoelétricas, né? A nossa conta de energia, a gente sabe lá uma penalidade que recebe Sim. determinadas condições. E a questão, eu acho que passa também, Viviana, muito sobre a questão da racionalização do uso da água, né? Porque eu faço parte de um grupo que estuda reuso, e a gente sempre tem dito que o mais importante é você racionalizar o uso, né? Porque o reuso vem num segundo momento, ele não é figura, né? Então, assim, essa coisa da gestão compartilhada, eu acho muito importante que fique claro essa questão das atribuições, das responsabilidades, né? E eu acho que a gente viu também lá na Conferência Mundial da Água que a questão lá é agenda de ações, não é? Não é só um discurso, uma intencionalidade. É o que você está fazendo a respeito desse cenário. E é um cenário que, de fato, se apresenta com alguns desafios, né, muito significativos. E eu tenho percebido o seguinte, sabe, Viviane, eu desenvolvo um trabalho com uma comunidade que tem 2 córregos nessa comunidade. E essa região vivia sempre assediada e ameaçada de grilagem de terra, de parcelamento ilegal, o que geraria um impacto sobre os recursos, sobre os corpos hídricos, né? E foi a cidadania organizada que reverteu o cenário do parcelamento irregular. Então, você vê a importância de uma cogestão que integre sociedade e governo, né? Querida, olha, a gente poderia falar muito. Eu espero que quando você estiver mais adiante no seu projeto do Museu Água, que você volte aqui para nos contar das suas realizações, porque eu estou vibrando com você pelo sucesso do seu projeto. Parabéns à Sabesp por essa iniciativa tão valiosa a todos os envolvidos, tá? Gratidão. Eu deixo você dizer uma palavra de finalização para os nossos telespectadores. Muito obrigada por essa conversa. E o museu ele nasceu da ESABESP, mas ele é de toda a sociedade. Então, a todos que quiserem se aproximar e ser um colaborador da forma que for, temos diversas formas de colaborar. Por favor, entre em contato, acesse o site da ESABESP, www.aesabesp.org.br. Viviana, parabéns, desejo muito êxito, porque eu confio muito, de verdade, que através da educação, da sensibilização, desse contato interativo, vocês vão transformar visões, olhares, e é isso que a gente está precisando. Eu quero agradecer a você que estava com a gente até agora no Terra Meu Amor, a sua presença com a gente. Até o nosso próximo encontro, até lá.